Só percebeu uma sensação que a pessoa tem, né? Um sinal. E a gente vê isso direto. Não, e as né? pessoas falam, eu sou ansiosa. As pessoas não são ansiosas, elas estão ansiosas. E precisa, né, diferenciar muito isso. Ninguém é ansioso por si só. A pessoa tá com uma ansiedade patológica, ou seja, uma ansiedade. Como que a medicina dá diagnóstico? Porque esse é um ponto que foge às vezes. Tipo, a psiquiatria deve seguir os princípios da medicina, né? E aí que diagnóstico é um processo que tem etapas. Então, a gente tem a primeira etapa, que é diagnosticar o sintoma. Então, você está com febre? Febre? Será que é febre ou não é febre? Eu pego o termômetro, vou lá e diagnostiquei. Na verdade, se for febre, a gente chama até de sinal. A gente não chama nem de sintoma. Sintoma é o que a pessoa sente. Então, dor é um sintoma. Febre dá para medir, então é um sinal. Então, a gente tem os sinais e os sintomas. A pessoa pode estar tossindo, espirrando, tudo isso são sintomas. Eu gosto, Michele, de falar isso, porque quando a pessoa chega, né, eu pergunto assim, qual que é o seu diagnóstico? Que diagnóstico você já teve? Ansiedade. Ansiedade é um sintoma, é uma sensação. Não pode nem... É até difícil de falar sintoma, é uma sensação humana. Então, todo diagnóstico de tratamento, todo tratamento que o médico chegou lá, a pessoa chegou lá, tava mal, tá tomando um remédio. E o que eu tenho? O que eu tenho? Ansiedade? Se a resposta for essa, quer dizer que ainda não encontrou uma origem clara, porque ainda não está claro o que está acontecendo. O diagnóstico não foi dado ainda. Só percebeu uma sensação que a pessoa tem, né? Um sinal. E a gente vê isso direto, Não, e as né? pessoas falam, eu sou ansiosa. As pessoas não são ansiosas, elas estão ansiosas. E precisa, né, diferenciar muito isso. Ninguém é ansioso por si só. A pessoa tá com uma ansiedade patológica, ou seja, uma ansiedade além do normal que talvez precise ser medicada, talvez não. Né? Mas ela está, não é, né? E esse é um ponto importante que diferencia a psiquiatria das outras especialidades, porque, tipo, ansiedade é uma sensação humana normal. Todo ser humano saudável tem ansiedade, você tem ansiedade, a gente tem que ter medo, ansiedade, raiva, tristeza. São sensações humanas. Saudade, são todas sensações, são desconfortáveis, mas existem dentro do normal. E aí, de repente, eu pego essa sensação, ansiedade, e denomino ela de sintoma. Sabe? Parece que ela fica mais próximo de mancha de catapora do que de uma sensação humana. E não era... Isso é muito complicado, né? Mas sim, eu vejo como sintoma quando tá muito intenso ao ponto de atrapalhar a vida da pessoa. Né? Porque a ansiedade natural, por exemplo, a gente só atravessa uma rua sem ser atropelado por conta da ansiedade. A ansiedade faz com que a gente planeje ali o risco e saiba a hora certa de atravessar. Tem que ter um medinho do carro bater. Esse é a ansiedade. A ansiedade é esse medo, Isso causa uma ansiedade. Isso é uma ansiedade. E as pessoas não param para pensar nisso. Isso é ansiedade. Então, a ansiedade é importantíssimo para nossa sobrevivência. Né? Agora, quando ela está atrapalhando, por exemplo, eu tenho uma atividade importante, sei lá, a apresentação de um trabalho daqui a um mês. E eu já fico com insônia agora, porque eu não consigo parar naquela apresentação. Aí é outra questão. Mas aí a gente entra num ponto que filosoficamente me incomoda, porque a pessoa sente ansiedade por causa da prova. E aí ela pode caminhar no caminho, né, de chamar essa ansiedade de sintoma. Se é um sintoma, onde que eu resolvo meus sintomas? Onde que eu vou? Eu vou lá eu vou num profissional, eu vou num médico, eu vou num psicólogo, eu vou em alguém para essa pessoa intervir em mim. Se ela tiver acesso a um psicólogo, que alegria, que felicidade. Mas a verdade é que é muito mais acessível o remédio no Brasil e no mundo. É muito mais simples dar um comprimido do que conseguir acesso a um bom profissional. Então, o comprimido é mais barato. Economicamente, ele faz mais sentido de você intervir com um comprimido do que de perceber que o problema não é uma disfunção no seu corpo, não é uma falta de um elemento, não é que nem diabetes. É a forma como você lida com as situações da vida. Então, se eu lido com prova de uma forma catastrófica, se eu tenho prova como a resposta para minha vida,
Se minha vida tá nessa prova da OAB, se minha vida tá nessa prova de matemática, se eu coloco prova desse jeito, se minha mãe vai me bater quando eu não for mal na prova, se eu vou apanhar em casa quando eu for mal na prova, vai ter toda uma situação, é natural que surja um medo. E aí a gente começa a ter uma linha tênue que é de começar a denominar essas experiências de desadaptação, de dificuldade das pessoas, de lidar com o mundo, com a realidade, com elas mesmas, e passar a colocar isso num campo da doença. Uhum. E isso traz um problema que eu paro de questionar essa própria estrutura cultural e fico denominando o problema dela de sintoma. E aí, para febre, eu dou antitérmico, para dor, eu dou analgésico, para ansiedade, eu dou ansiolítico. E é nessa viradinha de chave que a gente consegue medicalizar a vida, tendo como argumento e sustentação um arcabouço teórico, um livro para sustentar essa base de intervenção, né? Quando você percebe isso em algum paciente, você chega de falar pra ele ou você medica quando ele reclama? Eu falo sempre. Eu falo sempre também. Sempre. Eu falo, olha, vamos esperar a prova da OAB passar, por exemplo, né? E depois a gente vê o que vai sobrar de sintoma para realmente a gente entender o que tá acontecendo com você. Porque é natural que a pessoa fique ansiosa. Ou falar ou colocar pra pessoa com clareza que, veja, não tem. Você pode usar essa medicação, que nem quando eu tô com dor nas costas, eu tomo dipirona, porque alivia. Que bom que existe. Nossa, gratidão. Fazer uma oração para quem inventou esse remédio. Que bom que ele existe. Mas entenda que ele não tá resolvendo um problema efetivo no seu funcionamento do seu corpo. Então, se eu tô com dor nas costas, eu tenho que ver minha ergonomia, eu tenho que me alongar, eu tenho que me exercitar, eu tenho que trabalhar, entender o que causou essa dor. E da mesma forma, se eu tenho ansiedade, eu tenho que entender como eu estou me comportando, encarando as situações que me deixam dessa forma. E o mesmo vai valer para tristeza, para raiva, para sentimentos humanos que podem, sem querer, virar um sintoma de uma hora para outra. A gente começa a mudar esse termo, né? E aí, continuando a história, né? Então, continuando, como que a medicina faz? A medicina normalmente pega os sintomas, junta tudo num globinho, assim, junta numa listinha. Então, a listinha de sintomas que formam uma síndrome. Então, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. A gente ficou ouvindo isso o segundo ano inteiro de faculdade, ficou ouvindo só isso. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Porque aí tem síndrome gripal, tosse, espirro, febre. Síndrome gripal. Aí você tem síndrome colestática. Síndrome colestática é uma que dá no fígado, que o fígado fica mais... Que é porque a pessoa tem o fígado, tá com algum problema no fígado, nas vias biliares ali não tá filtrando bem, aí fica amarela, tem coceira. Ela tem todo um conjunto de sintomas, mas a causa mesmo, o diagnóstico verdadeiro, o diagnóstico da doença, o diagnóstico nosológico, ele é específico, né? Então, tosse, febre, espirro, pode ser gripe, pode ser covid, pode ser um monte de coisa, pode ser influenza, pode ser um monte de questão. E aí a gente cai num novo desafio para o psiquiatra, né? Porque a grande maioria das doenças clínicas tem um exame. Uhum. Ou é um exame de sangue, ou é um exame de imagem, ou é um exame de urina. E na psiquiatria a gente tem o quê? Pois é. A gente tem o exame clínico. Né? Então, geralmente o paciente chega, a gente dá um diagnóstico, o paciente fala, mas doutora, não vai pedir uma tomografia do crânio? Cadê o teste pra saber se você tá falando a verdade? Como que você sabe que você não errou? Não tá alterado meu sangue, minha ansiedade a gente não vê aqui dosada de alguma maneira, né? Ou então minha tristeza, minha insônia, minha, sei lá. E não tem. O exame é clínico, né? O que é esse exame clínico? É a gente observar no paciente, através do relato dele, às vezes de familiares juntos, na observação do próprio paciente, esses sinais e sintomas que a gente, na clínica, veria de outra maneira, igual a febre. A gente pega o termômetro, vai lá e afere a febre daquele paciente. Na psiquiatria, a gente não tem algo material, né? Então, a gente vai olhar isso no paciente, na observação do paciente. E a gente vai observar coisas que não são palpáveis, e as pessoas acham isso muito subjetivo. Uhum. E realmente é, em grande parte, subjetivo. Tem uma subjetividade implícita, Tem né? uma subjetividade, mas assim,
fica mais subjetivo quando a gente não sabe aquilo que a gente está pesquisando ou analisando no paciente, porque é tão nítido quando o paciente traz uma coisa assim, ó, estou sem vontade, sem prazer nenhum na vida, assim, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de levantar. Você sabe exatamente o que o paciente tem. Isso não é subjetivo, ele está relatando uma anedonia clássica, assim, a gente sabe exatamente o que ele tem. Então, não é subjetivo, é objetivo. Mas a gente precisa esmiuçar muito o paciente e quem vê de fora e não é da área, olha isso e acha subjetivo. Pois é porque, na verdade, tem misturado dentre os conceitos e os vários diagnósticos, fica muito misturado alguns critérios como esse. Então, falta de prazer, né? Falta de energia. Vamos colocar diminuição da necessidade de sono. Esse é um mais objetivo, que dá de contar em horas. Quanto você está dormindo de horário? É 12 horas ou é 4? Isso é muito fácil de medir. Então, isso é um ponto bem objetivo. Esse é um critério objetivo nosso. Mas tem outros critérios, por exemplo, borderline, relações instáveis. Isso facilita, aí isso dificulta. Porque o que é uma relação instável? O que é uma relação estável? Raiva inapropriada. O que é uma raiva apropriada? Vai depender até se quem está avaliando é um homem ou uma mulher. Vai depender de quanto que esse médico, esse profissional, tem equilíbrio emocional, ele. Então, se eu estou deprimido há muitos anos, se eu sou uma pessoa cronicamente depressiva, aí eu me formo, aí eu viro psiquiatra. Aí eu vou avaliar outra pessoa que está sem ver muita graça na vida, o meu nível de tolerância para essa tristeza dela, em certo grau, pode refletir a minha própria vivência meio melancólica da vida. Então, tem esse ponto da subjetividade que, às vezes, aqui a gente não sabe ainda como contornar essa subjetividade de questões estruturais mesmo, seja de machismo, seja de sociedade capitalista, seja de qualquer coisa. A gente tem uma estrutura. Eu estava vendo, por exemplo, transtorno de aprendizagem, né? O próprio conceito dele. O transtorno de aprendizagem, ele vai ser uma dificuldade, basicamente, em habilidade. A gente falou isso no último episódio. Habilidade escrita e matemática. Então, ele é específico para uma sociedade que se estrutura em torno da linguagem escrita e da matemática. Não tem esse amparo, nem esse desconforto para a falta de criatividade, para a falta de inovação. Então, eu fico atento, eu tento prestar atenção nessas nuances que a gente faz muita coisa objetiva, mas tem um ou outro que não é tão objetivo assim, que cai numa subjetividade. Aí entra a subjetividade do próprio indivíduo, né? Aí a complexidade dele. Isso. A maneira com que ele foi criado, a cultura ali do local, né? Até a cultura familiar, né? O jeito de se falar. Tem muitas famílias que são mais expansivas, que falam alto, que falam rápido. E tem famílias que são, né, mais contidas, que falam calmo e lento. E isso é da subjetividade do indivíduo. Isso não é sintoma nem... E aí é muito complexo pra gente... porque aí o DSM tem uma suposição. Existe uma suposição em toda a teoria DSM mística, desse conceito de DSM. Ele supõe que as síndromes separadas, então a gente supõe que síndrome do pânico e transtorno de ansiedade e fobia social. Fobia social é uma coisa, síndrome do pânico é outra. Nós supomos que existe um mecanismo fisiopatológico, biológico, talvez genético, um elemento interno na pessoa, no corpo dela, que faça com que o problema se apareça dessas diferentes formas. Então, quando eles criaram o DSM, eles separaram em os diagnósticos, porque eles entenderam assim, olha, essa pessoa aqui tem toque. Se ela tem toque, eu nem entendo como que é toque, não sei por que tem toque, não sei qual alteração no cérebro que tem, não sei qual genética que tem, não sei o que acontece. Eu só sei que existe gente com toque, isso não tem como negar, existem pessoas aí com toque. Aí você coloca esse diagnóstico para começar a fazer a bola rolar para os pesquisadores irem atrás do porquê que o toque existe. Então, aí eles vão atrás. Por que o toque existe? Aí eles pegaram, inclusive, e descobriram muitas coisas. 50 anos para cá, mudou muita coisa.
Mas, eventualmente, pode ocorrer de existirem alguns diagnósticos perdidos ali que não têm uma base biológica tão forte, eles não têm uma correspondência biológica tão forte, e talvez a gente nem conseguisse, nem precisasse separar eles em duas entidades diferentes para fins de medicar a pessoa. Porque esse que é o grande ponto. A gente dá o diagnóstico e, a partir dele, a gente justifica um comprimido que vai agir dentro do corpo. Então, se o meu critério ele é relativo à relação da pessoa com os outros, eu posso estar medicando com um remédio que vai agir dentro do cérebro da pessoa algo que é uma demanda social e contexto. Uma casa disfuncional, uma casa bagunçada, com pessoas, com adultos desregulados, irá criar crianças desreguladas. É natural, isso vai acontecer. E aí eu pegar essa criança e dar um antipsicótico para ela, para poder conter a raiva dela dentro do cérebro dela, com alterações que eu não consigo predizer com firmeza daqui a 10 anos vai acontecer, isso joga a gente num campo complicado. Importante.